Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Quantas são as minhas iniquidades e pecados? Faz-me conhecer a minha transgressão e o meu pecado. Jó 13, 23. Tu anseias, meu ouvinte, conhecer a tua grande culpa e sentir a tua necessidade de Jesus. Cuida para que tu discernas entre a obra do Espírito e a obra do diabo. É obra do Espírito fazer-te sentir como um pecador, mas nunca foi sua obra fazer-te sentir que Cristo poderia te esquecer. É obra do Espírito fazer-te arrepender do pecado, mas não é obra do Espírito fazer-te desesperar do perdão. Isso é obra do diabo. Tu sabes que Satanás sempre age tentando imitar a obra do Espírito. Ele fez isso na terra do Egito. Moisés estendeu a sua vara e transformou todas as águas em sangue. Jambres e Janes apareceram e, com sua astúcia e habilidade, trouxeram uma grande porção de água e a transformaram em sangue. Então Moisés encheu a terra de rãs. Os feiticeiros sem graça abriram um espaço e o encheram de rãs. Assim, eles se opuseram à obra de Deus, fingindo fazer a mesma obra. Da mesma forma, o diabo fará contigo. Ah, diz Deus, o Espírito Santo, pecador, tu não podes te salvar. Ah, diz o diabo, e ele também não pode te salvar. Ah, diz Deus, o Espírito Santo, tu tens um coração duro, somente Cristo pode amolecê-lo. Ah, diz o diabo, mas ele não irá amolecê-lo, a menos que tu mesmo o amoleças primeiro. Ah, diz Deus, o Espírito, tu não tens qualificação, estás nu, arruinado e perdido. Sim, diz o diabo, não adianta confiar em Cristo, pois não tens bondade em ti e não podes ter esperança de ser salvo. Ah, diz Deus, o Espírito Santo, tu não sentes o teu pecado, és duro para te arrepender devido à tua natureza. Ah, diz o diabo, e porque és tão insensível, Cristo não pode te salvar. Agora aprenda a distinguir entre um e outro. Quando um pobre penitente pensa em se destruir, acha que isso é obra do Espírito? É obra do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Um pecador diz, estou tão culpado, tenho certeza de que nunca poderei ser perdoado. Essa é a doutrina do Espírito? Essa mentira? Isso vem do pai da mentira. Cuide para que, sempre que leias uma biografia como A Graça Abundante, de John Bunyan, enquanto leis, diga, essa é a obra do Espírito, Senhor, conceda-me isso. Essa é a obra do diabo, Senhor, proteja-me disso. Não desejes que o diabo dilacere a tua alma, quanto menos tiveres a ver com ele, melhor. E se o Espírito Santo mantém Satanás longe de ti, bendize-o por isso. Não esperes ter os terrores e horrores que alguns têm, mas venha a Cristo exatamente como és. Não precisas desses terrores e horrores, eles são de pouca utilidade. Deixe-me lembrar-te de outra coisa. Peço-te que não te familiarizes tanto com os teus pecados a ponto de esperar conhecê-los todos, pois não podes enumerá-los com a pobre aritmética humana. Young, em seus pensamentos noturnos, diz, Deus esconde de todos os olhos, exceto os seus, aquela visão desesperadora, um coração humano. Se tu soubesse apenas a 10ª parte de quão mal foste, enlouquecerias. Tu que foste o mais moral, o mais excelente em caráter, se todos os pecados passados do teu coração pudessem se apresentar diante de ti em suas cores negras e pudesses vê-los em sua verdadeira luz, estarias no inferno, pois de fato é infernal descobrir a pecaminosidade do pecado. Queres dizer que te ajoelharias e pedirias a Deus que te enviasse ao inferno ou te enlouquecesse? Não sejas tão tolo. Disse, Senhor, permita-me conhecer minha culpa o suficiente
para me conduzir a Cristo, mas não satisfaça minha curiosidade, me permitindo saber mais. Não, dá-me o suficiente para fazer-me sentir que devo confiar em Cristo, senão estarei perdido, e ficarei satisfeito se me concederes isso, mesmo que me negues mais. Mais uma vez, meus queridos ouvintes, prestem atenção a esta próxima advertência, pois é muito importante. Cuidem para não tentarem transformar seus sentimentos em uma justiça própria. Se vocês dizem, não posso ir a Cristo até sentir minha necessidade dele, isso é claramente legalismo. Vocês estão seguindo um caminho equivocado, porque Cristo não quer que vocês sintam sua necessidade para se prepararem para ele. Ele não exige preparação, e qualquer coisa que vocês considerem como preparação é um equívoco. Vocês devem vir exatamente como estão, hoje, como estão agora, não como serão, mas agora mesmo, como são agora. Não estou dizendo a vocês, vão para casa e busquem a Deus em oração. Estou dizendo, venham a Cristo agora, neste exato momento. Vocês nunca estarão em um estado melhor do que estão agora, pois nunca estiveram em um estado pior, e esse é o estado mais adequado para se chegar a Cristo. Aquele que está muito doente está exatamente no estado certo para ter um médico. Aquele que está sujo e imundo está exatamente no estado certo para ser lavado. Aquele que está nu está exatamente no estado certo para ser vestido. Essa é a sua situação. Mas vocês dizem, eu não sinto a minha necessidade. Exatamente. O fato de vocês não sentirem prova que tem uma necessidade maior. Vocês não podem confiar nos seus sentimentos porque dizem que não tem nenhum. Se Deus ouvisse as suas orações e fizesse vocês sentirem a sua necessidade, vocês começariam a confiar nos seus sentimentos e seriam levados a dizer, confio em Cristo porque sinto a minha necessidade. Isso seria simplesmente dizer, confio em mim mesmo. Todas essas coisas são apenas legalismo disfarçado. Toda essa pregação aos pecadores de que eles precisam sentir isso e aquilo antes de confiar em Jesus é simplesmente uma forma de autojustiça. O Evangelho é pregado não aos pecadores sensíveis, ou pecadores com qualquer outro adjetivo qualificativo, mas aos pecadores como pecadores, aos pecadores exatamente como são. Não é aos pecadores como pecadores arrependidos, mas aos pecadores como pecadores. Sejam quais forem o estado deles e quaisquer que sejam os sentimentos deles. Ó pecadores, a porta da misericórdia está escancarada para vocês nesta manhã. Não permitam que Satanás os empurre para trás dizendo, vocês não são dignos. Vocês são dignos. Isso quer dizer que vocês têm toda a dignidade que Cristo deseja, e isso é nenhuma. Venham a Ele exatamente como são. Ah, diz alguém, mas você conhece aquele hino de Hart. Toda a dignidade que ele requer é sentir a sua necessidade dele. Eu não consigo isso. Permitam-me aconselhar, então, a nunca citarem parte de um hino ou parte de um texto. Citem tudo. Toda a dignidade que ele requer é sentir a sua necessidade dele. Isso ele lhes dá. É o raio ascendente do seu espírito. Assim que o hino é. Venham e peçam a ele para lhes dar isso e creiam que ele lhes dará. Creiam que meu mestre anseia por salvá-los. Confiem nisso. Ajam com base nessa crença, pecadores, e vocês serão salvos. Do contrário, eu também estarei perdido com vocês. Acreditem que meu mestre tem um coração amoroso, que ele é capaz de perdoar e que ele tem um braço poderoso e é capaz de libertá-los. Prestem-lhe a honra agora mesmo de não medir o seu grão com a vossa medida, pois os seus caminhos não são os vossos caminhos, nem os vossos pensamentos são os seus pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os seus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Hoje ele lhes diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Pecador, se você crê e não é salvo, então a palavra de Deus é uma mentira e Deus não é verdadeiro. E você irá sonhar que isso seja o caso? Não, pecador. Abrace agora
a proclamação deste evangelho e diga com um hino: irei me aproximar do Rei gracioso, cujo cetro concede misericórdia. Talvez ele comande o meu toque, e então o suplicante viverá. Talvez ele aceite o meu pedido, talvez ouça a minha oração, mas se eu perecer, eu vou orar, e perecer apenas ali. Tu não podes perecer confiando em Cristo. Embora não tenhas boas obras, nem bons sentimentos, se teus braços estiverem em volta da cruz, e se o sangue estiver aspergido em tua testa, quando o anjo destruidor passar pelo mundo, ele te passará por cima. Assim está escrito: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Não quando eu vir teus sentimentos sobre o sangue, não quando eu vir tua fé no sangue, mas quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Aprenda a discernir entre um senso de pecado que te humilhará e um senso de pecado que apenas te encheria de orgulho. Quando chegares a dizer: já senti o suficiente o meu pecado e por isso estou apto para vir a Cristo, isso não passa de orgulho disfarçado de humildade. Permita-me dizer-te mais uma coisa antes de terminar contigo neste ponto. Qualquer coisa que te afaste de Cristo é pecado. Qualquer pensamento que tenhas que te impeça de confiar em Cristo hoje é um pensamento pecaminoso. E a cada hora que permaneces como estás, incrédulo em Cristo, a ira de Deus permanece sobre ti. Agora, por que deverias estar pedindo por algo que pode ajudar a manter-te afastado de Cristo por mais tempo? Agora sabes que não tens nada de bom em ti, por que não confiar em Cristo por tudo? Mas dizes: primeiro devo sentir mais. Pobre alma, se sentisse mais intensamente, acharias ainda mais difícil confiar em Cristo. Eu orei a Deus para que Ele me mostrasse minha culpa. Mal sabia como Ele me responderia, porque eu era tão tolo que não iria a Cristo a menos que o diabo me arrastasse até lá. Eu disse: Cristo não pode ter morrido por mim, porque não me senti miserável o suficiente. Deus me ouviu e acredita em mim. Nunca mais farei essa oração, pois quando comecei a sentir minha culpa, então eu disse: sou muito perverso para ser salvo. E descobri que a própria coisa que havia pedido era uma maldição sobre mim e não uma bênção. Portanto, se sentires o que pedes para sentir, isso pode ser a causa de tua condenação. Sê sábio, portanto, e ouve a voz do meu mestre. Não te demores a reunir o sabão do lavandeiro e o fogo do refinador, mas vem tu e lava-te agora no Jordão e sê limpo. Vem e não pares, até que teu coração seja revolvido com o arado e tua alma seja derrubada com o machado. Vem como és a Ele agora. Não virás a Cristo quando Ele disse: aquele que quiser venha. Não confiarás nele quando Ele olha para baixo e sorri para ti dizendo: confia em mim, nunca te enganarei. O que? Não podes dizer a Ele: mestre, sou muito culpado, mas tu disseste: vinde, pois, e arrazoemos juntos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Senhor, essa misericórdia é grande demais, mas eu creio, eu tomo tua palavra. Tu disseste: voltai, filhos rebeldes, e eu perdoarei as vossas iniquidades. Senhor, venho a ti. Não sei como é possível que possas perdoar alguém como eu, mas eu creio que não podes mentir, e é nessa promessa que repouso a minha alma. Eu sei que disseste: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Senhor, não consigo compreender como pode haver poder no sangue para salvar todo tipo de blasfêmia, mas tu disseste, e eu creio. É o teu trabalho tornar a tua própria palavra verdadeira, não o meu. E tu disseste: aquele que quiser venha. Senhor, não sou digno, mas eu quero vir. Se eu não quero, então quero querer. Portanto virei exatamente como sou. Sei que não tenho bons sentimentos para me recomendar a ti, mas também tu não precisas de bons sentimentos em mim. Tu me darás tudo o que eu preciso. Ó, meus queridos ouvintes, sinto-me tão feliz por ter um evangelho como este para pregar a vocês. Se vocês ainda não o receberam, oro para que Deus, o Espírito Santo,
o faça chegar até vocês. É tão simples que as pessoas não conseguem acreditar que seja verdade. Se eu pedisse para vocês tirarem os sapatos e correrem daqui até York e assim serem salvos, vocês fariam isso imediatamente. E o caminho para York estaria cheio de pessoas. Mas quando se trata apenas das palavras que trazem vida à alma, creia e viva, é muito fácil para os seus corações orgulhosos fazerem. Se eu dissesse para vocês irem e ganharem 1000 libras e as doarem para a igreja e assim serem salvos, vocês considerariam o preço muito barato. Mas quando digo, confie em Cristo e seja salvo, vocês não conseguem fazer isso. É muito simples. A loucura do coração humano. Estranho, pecado obcecado. Quando Deus torna o caminho claro, as pessoas não querem percorrê-lo exatamente por isso. E quando Ele abre a porta de par em par, é exatamente por isso que não entram. Dizem que se a porta estivesse entreaberta e eles tivessem que empurrá-la para entrar, eles o fariam. Deus tornou o Evangelho muito claro e simples para agradar aos corações orgulhosos. Que Deus amoleça os corações orgulhosos e faça com que vocês recebam o Salvador. Pobre pecador, há 7 anos você estava dizendo exatamente o que está dizendo agora. E quando mais 7 anos se passarem, você estará dizendo exatamente a mesma coisa. Há 7 anos você disse, eu confiaria em Cristo, mas não sinto como deveria. Você está se sentindo melhor agora? E quando mais 7 anos se passarem, você se sentirá exatamente como se sente agora. Você dirá, eu viria, mas não me sinto adequado. Não sinto minha necessidade o suficiente. Sim, e isso continuará para sempre, até que você desça ao abismo do inferno, dizendo enquanto desce, não sinto minha necessidade o suficiente. E então a mentira será revelada, e você dirá, nunca foi dito na palavra de Deus que eu poderia vir a Cristo quando sentisse minha necessidade o suficiente. Mas foi dito, aquele que quiser venha. Eu não fui como eu era, portanto, sou justamente rejeitado. Ouça-me, pecador, quando eu te convido a vir a Jesus como você está e te dou essas razões para isso. Em primeiro lugar, é um pecado muito grande não sentir sua culpa e não lamentá-la. Mas esse é um dos pecados pelos quais Jesus expiou na cruz. Quando seu coração foi traspassado, Ele pagou o preço do resgate pela dureza do seu coração. Ó pecador, se Cristo tivesse morrido apenas para que fôssemos perdoados de outros pecados, exceto os nossos corações endurecidos, nunca iríamos ao céu. Pois todos nós, inclusive nós que cremos, cometemos aquele grande pecado de sermos impenitentes diante dele. Se Ele não tivesse morrido para lavar esse pecado, por mais negro que seja, onde estaríamos? O fato de você não poder chorar nem lamentar como gostaria é um acréscimo à sua culpa. Mas Cristo não o lavou desse pecado. Venha a Ele. Ele é capaz de salvar você até mesmo disso. Novamente, venha a Jesus, porque somente Ele pode lhe dar o coração que você busca. Se os homens só viessem a Cristo quando sentissem como deveriam sentir, nunca viriam. Confesso livremente que se eu nunca tivesse confiado em Cristo até sentir que poderia confiar nele, nunca poderia ter confiado nele e não poderia confiar nele agora. Pois há momentos em que, depois de pregar o Evangelho o mais claramente possível, eu retorno à minha própria câmara e meu coração está morto, insensível, como um pedaço de madeira dentro do meu espírito. Então eu penso, se eu não pudesse vir a Cristo como pecador, não poderia vir de nenhuma outra maneira. Se eu encontrasse no texto uma palavra antes da palavra pecadores, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar, e então um adjetivo, e depois pecadores, eu estaria perdido. É justamente porque o texto diz pecadores, exatamente como são, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, que eu posso esperar que Ele veio para me salvar. Se tivesse dito que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores de coração mole, eu teria dito, Senhor, meu coração é como adamantino. Se tivesse dito que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores que choram, eu teria dito, Senhor, mesmo que eu aperte as pálpebras, não consigo forçar uma lágrima.
Se tivesse dito que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores que sentem a necessidade dele, eu diria: não sinto a necessidade disso. Eu sei que preciso de ti, mas não sinto isso. Mas, Senhor, tu vieste para salvar pecadores, e eu sou salvo. Eu confio que tu vieste para me salvar, e aqui estou, afundando ou tentando nadar, descanso em ti. Se eu perecer, perecerei confiando em ti. E se devo estar perdido, nas tuas mãos será, pois nas minhas próprias mãos não estarei em nenhum aspecto, ou em qualquer grau que seja. Eu venho a essa cruz, e sob essa cruz eu permaneço. Tua justiça perfeita é minha beleza, meu vestido glorioso. Vem, pecador, a Cristo, porque Ele pode amolecer teu coração, e tu nunca podes amolecê-lo por ti mesmo. Ele é exaltado no alto para dar arrependimento e remissão de pecados. Não apenas a remissão, mas também o arrependimento. Ele concede sua graça não apenas àqueles que a buscam, mas também àqueles que não a buscam. Ele dá o arrependimento não àqueles que se arrependem por si mesmos, mas àqueles que não podem se arrepender. E àqueles que estão dizendo: Senhor, eu gostaria, mas não consigo sentir. Eu gostaria, mas não consigo chorar. Eu digo que Cristo é exatamente o Salvador para você. Um Cristo que começa desde o início e não quer que você comece. Um Cristo que irá até o fim e não quer que você termine. Um Cristo que não te pede para dizer alfa e então ele será o ômega, mas ele será tanto alfa como ômega na tua salvação. Cristo que é o princípio e o fim, o primeiro e o último. O evangelho simples é apenas isso: olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Mas, Senhor, não consigo ver nada, olhai para mim. Mas, Senhor, não sinto, olhai para mim. Mas, Senhor, não posso dizer que sinto a necessidade, olhai para mim, não para ti mesmo. Tudo isso é olhar para ti mesmo. Mas, Senhor, às vezes sinto que posso fazer qualquer coisa, mas uma semana passa e então meu coração endurece. Olhai para mim. Mas, Senhor, eu tentei muitas vezes, não tente mais. Olhe para mim. Ah, mas, Senhor, tu sabes. Sim, eu sei todas as coisas. Eu sei tudo, todas as tuas iniquidades e pecados. Apenas olhe para mim. Ah, mas muitas vezes, Senhor, quando ouço um sermão, sinto-me impressionado, mas é como a nuvem da manhã e o orvalho que logo passam. Olhe para mim, não para os teus sentimentos ou impressões. Olhe para mim. Bem, dizem alguns, mas isso realmente me salvará apenas olhar para Cristo? Minha querida alma, se isso não te salvar, então eu não estou salvo. A única maneira pela qual fui salvo e o único evangelho que encontro na Bíblia é olhando para Cristo. Mas se eu continuar no pecado, diz alguém, mas tu não podes continuar no pecado. Olhar para Cristo te curará desse hábito de pecado. Mas se o meu coração continuar endurecido, ele não pode permanecer endurecido. Descobrirás que olhar para Cristo te impedirá de ter um coração duro. É como cantamos no hino penitencial de gratidão: dissolvido por tua misericórdia, caio no chão e choro em louvor à misericórdia que encontrei. Tu nunca te sentirás como deverias, até que não sintas o que deverias. Nunca virás a Cristo até sentir que não podes vir. Venha como estás, vem em toda a tua pobreza, teimosia e dureza, exatamente como estás agora. Abrace Cristo como tudo em tudo. Que soem os teus cânticos, ó anjos, toquem as vossas harpas douradas, ó redimidos, pois hoje há pecadores arrancados do inferno, há homens que confiaram em Cristo esta manhã. Embora mal saibam, todos os seus pecados são perdoados, seus pés estão sobre a rocha, o novo cântico em breve estará em seus lábios e seus passos serão firmados. Adeus, irmãos, voltem-se para Deus nesta manhã. Deus os guardará e vocês verão o seu rosto na glória eterna. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei.
descansará.